Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Deus querido, que delícia abrir a Tua palavra, movido pelo Teu Espírito Santo, e desfrutar da Tua Escritura tão boa, tão agradável, tão preciosa ao paladar do nosso espírito, que nos traz tanto gozo nas papilas gustativas da nossa alma, Papai querido. Por esse prêmio, por este presente, por esse privilégio, nós te adoramos, nós te rendemos graças, nós manifestamos toda a nossa gratidão pelo néctar da tua garganta que sempre nos faz bem. Obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Meus queridos irmãos, na verdade, falar desse tema é de uma vastidão que é preciso escolher. Porque a maior parte do que diz respeito à celebração devida a Deus, ao Senhor Jesus, é tudo tão claro que basta abrir um salmo, como por exemplo aquele que nós lemos, o Salmo 100, e faz a leitura do salmo, parece que todo o nosso ser tende a entrar em atomização. Parece que faz se desintegrar. Há um pulso gostoso só na leitura simples do Salmo 100. De tão claro, de tão nítido. Então a adoração é quase que óbvio, e óbvio é aquilo que não precisa falar. Eu sempre pergunto para o Arthur, meu netinho, eu falo assim: mas por que você quer saber o que é isso? Ele fala: é óbvio. Eu falei: mas por que é óbvio, Arthur? Ele falou assim: é óbvio porque está claro, não precisa nem explicar por que eu quero saber isso. Está claro que eu quero saber, é óbvio. Então, a questão da adoração, da celebração, esse universo da reverência a Deus, é tão claro que faz parte daquele conjunto das coisas que não precisa falar. Então, eu quero falar um pouquinho de uma coisa que às vezes dá um nó. Quero ver se Deus me dá graça para eu desatar um nó. Porque a celebração é meio óbvia. Falar é bom porque a gente gosta de falar. Não tem culto melhor do que aquele culto que fala que Jesus salva, não é verdade? E você ouviu, aceitou Jesus e depois tem um culto só para falar que Jesus salva, e você vem de novo e fica mais fogueteiro do que nos outros. Então é bom sempre. Mas eu quero falar de uma questão que não é tão óbvia. E por conta disso, às vezes, a gente fica meio perplexo, principalmente, talvez, por conta da nossa herança cultural religiosa, talvez por conta da presença forte de certas denominações que cultivam aquilo que é a razão do nó. Então, por conta disso, eu quero falar de celebração devida a Cristo, meio questionando tudo para nos levar a um raciocínio. Por quê? Primeiro, vamos nos ater ao tema que diz celebração devida a Cristo. E aí começa já um questionamento. Porque se é devida,
significa que é uma obrigação. Tudo que é dever é obrigação. E celebração genuína tem natureza espontânea, tem natureza livre. Portanto, se é devida, desculpe que está abrindo janela aqui que eu não chamei. Portanto, se é devida, não é celebração, é obrigação. Porque obrigação tem status de sacrifício. Se você é obrigado a fazer uma coisa e você não está com vontade de fazer aquela coisa, mas você tem que fazer aquela coisa porque você deve fazer aquela coisa, o fazer a referida coisa já não é um gozo, já não é espontâneo, é uma obrigação. Então, se é devida, não é celebração mais, já é obrigação. E obrigação tem status de sacrifício. E é exatamente por isso, por falar de celebração, é que eu quero incluir na prosa da celebração, falar também do sacrifício. Falar uma coisa para entender outra plenamente. Porque sacrifício e celebração são bases elementares, são fundamentos opostos. Celebração e dever, celebração e obrigação, ambas são bases porque determina comportamento, determina atitude, determina decisões, determina estilo de vida, modo existencial. Mas elas são opostas entre si, porque uma é espontânea, é livre, goza do status da liberdade, do fluir espontâneo, da celebração. E a outra é uma obrigação, e se a obrigação é imposta. Então, primeiro, vamos entender por que é que havia sacrifício na antiga aliança. Havia sacrifício porque o sacrifício era um sinal. É claro que eu estou fugindo do óbvio sempre. Porque você pode dizer assim, mas havia sacrifício por causa do pecado. Eu sei disso, isso é o óbvio. Eu quero ir pelo outro viés. Aquele viés que não chama muita atenção, mas que é verdadeiro. Então, por que havia sacrifício? Por que foi institucionalizado, instituído o sacrifício? Primeiro, porque o sacrifício era um sinal. O sacrifício no meio do povo era um arauto. O sacrifício cotidiano era uma alerta. Alerta do quê? Alerta de que o pecado mata. Quando o indivíduo olhava para um bicho com a goela cortada e o sangue escorrendo, ele se lembrava que pecado mata. Tanto é que está matando. Alguém está morrendo. Por conta do quê? Por conta do pecado. O pecado mata. Então era um alerta. Alerta de que o pecado clama por justiça. Alguém pecou? Então olha lá, ó, o que acontece. Está vendo o que está acontecendo? Morte. Está vendo o que está acontecendo? Uma vida
está se esvaindo. Olha lá o que acontece. E sabe por que está acontecendo aquilo? Porque a justiça clama. Então, o pecado estava patente no derramar da vida para cumprir a justiça. Então o sacrifício falava todos os dias. Era como uma intermitência. Sabe a seta que a gente liga para virar à direita no carro? E fica assim, clac, 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 clac. Isso é um sinal intermitente. Sinal intermitente é aquele que fica repetindo compassadamente. Isso é um sinal intermitente. O sacrifício na antiga aliança era repetido cotidianamente como um sinal intermitente. E aquele sinal intermitente, além de dizer todos os dias qual era a consequência do pecado, além de apontar para o clamor da justiça, tinha ainda um outro quê. Aquela intermitência apontava para o futuro. O sacrifício cotidiano, intermitente, apontava para o futuro. Entende? Como se aquilo que estivesse acontecendo ali não fosse real. É uma amostragem, isso aqui não é de verdade, é só um teatro. O de verdade vem depois. O pra valer mesmo vai no futuro, sabe como que é? É desse jeito que você está assistindo aqui o teatro todo dia, tá vendo? Então era um sinal intermitente que apontava para uma realidade extremamente dramática no futuro. Hebreus 10:1 diz assim: tendo a lei a sombra dos bens futuros. A lei era um arcabouço de valores, ou seja, de bens, que apontavam para o futuro, uma realidade. A sombra que apontava uma realidade. Quando eu estou andando na cidade, eu fico sempre prestando atenção na minha sombra. Alguém liga para mim, por favor. Eu fico prestando atenção na minha sombra, que a sombra fica bem curtinha atrás de mim quando eu estou passando debaixo do poste. E quando eu vou andando assim, ela vai ficando comprida, até alcançar lá longe. Aí eu chego perto do outro poste, aí ela vai ficando curtinha, até que fica pequenininha, só um toquinho assim perto de mim. E aí eu fico pensando nisso. Porque aquele sacrifício era a sombra, se assombra. E aí eu vou andando na rua, por exemplo, e eu fico às vezes com medo, né? A gente tem medo de andar na rua, né? Eu tenho, por exemplo. Andar 2 horas da madrugada, fico morrendo de medo. E aí se alguém passa, eu já fico preocupado, porque está tudo tão complicado, né? E a gente fica com medo. Aí então eu fico esperando a sombra dele. Eu escuto o barulhinho da pessoa andando, trotando atrás de mim. Pó, pó, pó. Aí eu fico olhando a sombra vem chegando. Aí eu sei, sem ficar apavorado, olhando para trás, eu sei se ele está vindo no meu rumo, se está mais para lá um pouco, qual que é o esquema. Porque aonde tem uma sombra não anda sozinha. Não existe sombra por aí andando sozinha. Se tem uma sombra, vem um corpo atrás. E esse é o simbolismo que a Bíblia fala. Tendo a lei a sombra de bens futuro. Eles estavam andando e estavam enxergando a sombra, mas o corpo daquela sombra viria no futuro. O sacrifício
cotidiano não tinha eficácia em si mesmo. Quando eu digo não tinha eficácia em si mesmo, eu estou falando no sacrifício de si para si. É claro que ele estava colocado dentro de um contexto que funcionava, mas de si para si ele não tinha eficácia. Olha o que diz Hebreus 10:4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Eles matavam o bicho para quê? Para perdoar o pecado. Mas a Bíblia está falando que o sangue de bicho não tira pecado de ninguém. Então era um sinal, uma sombra, uma figura, um teatro para você lembrar, não esquecer todos os dias que vai acontecer uma coisa extraordinária na plenitude do tempo, no tempo certo, de acordo com a agenda de Deus, vai acontecer um fenômeno extraordinário. E esse aqui é a figura, esse é o tipo. Por isso é que a lei, e quando eu digo a lei, eu estou falando de sacrifício principalmente por conta do viés que eu tomei para o nosso raciocínio dessa noite. Entende? Estou falando de sacrifício, então, por isso o sacrifício era transitório. Não era um ritual definitivo estabelecido para sempre. Um transitório que apontava para um definitivo, mas ele não era o definitivo. Isso depois você pode conferir lá em 2 Coríntios 3, do 7 até o 13, para compreender isso. O transitório tinha que ser repetido, porque era apenas uma seta. Era uma seta que apontava, sabe aquela seta que fica assim, hoje tem umas setas modernas assim de LED, né? Que fica piscando assim, tem outros que fica andando, os LEDs acendendo assim em sequência, e aí aponta para lá assim, ó, que ali tem um prédio para vender, né? Isso. Então é uma seta intermitente. Tem gente que fica na beira, na porta da esquina, na esquina da rua, com a seta pendurada e balançando ela assim, ó, mostrando que para lá tem um prédio lá, ó, estão construindo, que vai vender aquele prédio lá, apartamentos. É isso, aquilo ali era uma seta, aquele sacrifício era uma seta intermitente que acontecia de acordo com um calendário estabelecido por Deus, para não parar, não desliga, não pode parar, tem que ficar apontando para onde? Para o futuro. Essa era a razão do sacrifício na antiga aliança. O transitório cobria. É assim, ó, o transitório cobria. Digamos que isso aqui seja o pecado, olha aqui. Aí o transitório cobria o pecado. Mas o pecado está lá embaixo, ó. Ó, aqui o pecado aqui, ó. Olha lá, ó. Viu? Está aí. O transitório só cobre, ele não apaga. Não apaga? Está escrito que é impossível que sangue de bois apaga pecado. Não apaga, mas cobre. Porque quando Deus olhava para o indivíduo, ele olhava um arrependido que se submeteu, reconheceu o seu erro, a sua transgressão, e se submeteu a cumprir uma imposição. Entende? É isso que Deus vê. O sacrifício cobre, não apaga. E ao cobrir, Deus vê a cobertura, a atitude do indivíduo que se humilhou, reconheceu e jogou a culpa em cima do outro que não tinha culpa nenhuma. O definitivo cancela.
todos os pecados anteriores ao evento, ou seja, antes de Cristo, todos os pecados na morte de Jesus, não era só um pecado dos seus contemporâneos, nem só os pecados nossos, nem só o pecado de quem se converteu, era todos, absolutamente todos os pecados da raça humana, desde Adão, os antes do evento, os durante o evento e os da frente no futuro, até que se encerre a cortina da história da nossa raça humana. Todos os pecados. O perfeito cobre, mas o transitório não cobre. Lá em Hebreus está escrito assim, ó. Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. É um único, não tem mais intermitência, não tem mais repetitividade, a seta não fica apontando mais para o futuro, porque o futuro já chegou e o evento já foi consolidado. Então, esse único é perfeito e cobre toda a extensão da história da humanidade. Agora, a celebração, por outro lado, essa é a natureza do sacrifício, né? A razão porque havia o sacrifício. Tinha o sacrifício porque tinha um propósito, apontar para o futuro. E a celebração por si só é uma festa. Às vezes tem celebração dentro da igreja do Senhor Jesus que erroneamente ganha conotação de velório. Tem celebração que ganha status de velório, comportamento de velório. As pessoas ficam apaixonadas com aquela cara de dor, de roxo, mas é celebração. A natureza da celebração é festa, entende? Celebração é tanger espontaneamente a própria alma, a própria vida, para comemorar um evento que te tocou. Isso é celebração. Voluntariamente, inteligentemente, alguém decide, tocado por um evento, tanger a sua própria alma e produzir um outro evento que manifeste aquilo que está sentindo, o seu gozo, o seu brado, o seu êxtase, entende? Aí é o viés da celebração. Existem coisas que desperta, que provoca naturalmente o desejo de celebrar. Vou falar de coisa extrema, por exemplo, o nascimento de uma criança, não é? O nascimento de uma criança, quem que não fica tocado pelo nascimento de uma criança? Não é que comprou uma melancia, uma criança nasceu, fala sério, entende? Não é que colheu um chuchu verdinho bonito, não. Uma criança, um bebê, um piu-piuzinho, coisinha mais linda do mundo. Não é motivo de gozo, de alegria? Brota o desejo de tanger a alma e dizer obrigado, Deus, aleluia, Deus. Que maravilha, como Deus é bom, como Deus é lindo, olha o que Deus faz. Não é assim que acontece? Por isso que quando Jesus nasceu, no texto lido nosso, houve uma celebração.
aquele texto de Lucas 2 que eu li na introdução, foi a celebração por conta do nascimento de um piu-piuzinho. Um pimpolinho nasceu. Só que esse pimpolinho era diferente, o nome dele era Jesus. Outra coisa que nos toca muito é uma ressurreição. Você já viu uma ressurreição? Você nunca viu, né? Você já imaginou? Você vai no velório e está lá o defunto bem defuntado, geladinho, coberto de flores, com um véuzinho assim, e faltando poucos minutos para a condução do chamado féretro. É tão triste falar dessas coisas, né? Principalmente para quem já passou pela experiência, né? Mas é uma realidade. Está ali, morto, e de repente abre o olho. De repente tira o véu, levanta o braço assim, tira o véu, e vai flor para tudo quanto é canto. E ele senta e o negócio fica pesado, que fura o caixão, ele cai lá embaixo e levanta e fala: o que vocês estão fazendo comigo? Uma ressurreição. Você já imaginou? Já se imaginou nessa cena lá? O que você ia fazer? Ah, fala sério. É muito extraordinário, é muito jubiloso. Entende? Falar que o trem é bom é pouco. Não existe palavras que cobre a sensação de ver uma ressurreição. Agora você imagina a ressurreição de Jesus, que significa a tua ressurreição, que significa a ressurreição de todos os mortos morridos. Vai falar sério? Porque quando ele ressuscitou, nós já ressuscitamos com ele. Nós vamos passar pela morte tranquilo, porque a nossa ressurreição está garantida, tendo em vista o fato de que ele ressuscitou primeiro. A minha ressurreição está nele quando ele ressuscitou. A tua ressurreição está nele quando ele ressuscitou. Então é demais, é extraordinário, e isso provoca o desejo de celebração. Celebração, celebrar, tanger a alma em êxtase, em gozo, atomizar a estrutura do teu corpo de tanto gozo na presença de Deus, uma rendição plena, inteligente. Por outro lado, tem eventos na vida que trazem em si a motivação para o lamento. A própria natureza do evento já sugere o lamento, já sugere o pranto. Tem situação que sugere o gemido, que sugere o ai, ai, ai. Você já orou assim? Antes desse culto eu estava orando. Orei, e chegou uma hora que não dava mais para orar, só dava para falar ai, 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 ai. Entende isso? Com certeza você entende isso. Com certeza você já passou por isso. Tem situações na vida normal, não é nada assim de tão... É normal na vida dos mortais. No mundo tereis aflições, é o dito do Senhor Jesus. Coisa normal, faz parte da história da vida de todo mundo. Passar por momentos de gemidos. Agora, é claro que esses são eventos, os que provocam os gemidos, são eventos contrários, opostos à celebração. Por exemplo,
assim, para ser bem radical, é claro que tem tantos eventos que, dependendo do indivíduo, da sua hora, não dá para você falar assim: ah, mas está chorando por conta disso? Fala sério. Mas cada indivíduo é um indivíduo. Para você que está fora do universo daquele indivíduo, parece ser uma coisa pequena, mas para ele é a maior dor do mundo. Cada um é um. Depende do seu universo interior e as conexão que ele tem com o universo exterior e a mescla, produto desses dois universos que se mistura, o momento da vida do indivíduo, quando mistura tudo isso, dá o produto que traz um gemido, e ninguém pode dizer: você está chorando só por conta disso? Talvez a dor dele é a maior dor do mundo, porque cada indivíduo é um, e você não pode entrar na história dele, no momento dele, na vida dele. Então, vou pegar no extremo, porque se a gente for relativizar, tudo é razão para o ai. Muitas coisas, aliás, é razão para o ai. Mas, por exemplo, para ser extremista, a morte. A morte é o exemplo extremo da motivação para o ai. Um motivo que é contrário à celebração. Mas interessante que celebrar a ressurreição, celebrar a vida é natural, não é? É muito natural, por isso não existe uma ênfase retumbante, exigindo, coagindo para a celebração da vida, porque é meio óbvio, né? É tudo tão normal, é claro que vai celebrar a vida, não precisa recomendar, por favor, celebre a vida, não precisa falar isso. É claro que vai celebrar. E aí então eu me deparo com a palavra de Deus, em um dado momento, recomendando a celebração daquilo que ninguém jamais pensaria em celebrar. A Bíblia convida para celebrar o inusitado, o impensável. A palavra de Deus convida para a celebração da morte. Celebrar a ressurreição é óbvio. Celebrar a vida é lógico. Então não precisa recomendar. E aí eu vejo uma recomendação para a celebração da morte. Porque a morte a gente não tem motivo para celebrar. Só tem motivo para o ai. Mas essa recomendação da Bíblia não é o genérico da morte, não é a morte de todo mundo. Convida para celebrar a morte de Jesus. A ceia em memória. O que é em memória? É a celebração, não é um lamento. A ceia não é um lamento. A ceia é celebração. E não é celebração do nascimento. Não é celebração da ressurreição. É celebração da morte. O próprio Senhor Jesus diz, 1 Coríntios 11, 26, a palavra de Deus diz, referindo-se a um dito de Jesus, recomendando, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. É a morte, não é a ressurreição. Não é o nascimento, é a morte. Então a ceia, a celebração da ceia, é a celebração da morte de Jesus Cristo. Porque a morte de Jesus foi, acima de tudo, morte de verdade. Mas não é para lamentar.
Eu fico chocado não com o comportamento individual de pessoas, mas com a teologia, porque quando eu falo de teologia, eu falo de um pano de fundo que norteia toda a massa, entende? Quando falo de princípio teológico, eu estou falando de uma base em cima da qual todas as pessoas caminham. Estou falando disso. Então, não é para lamentar, não é para chorar, não é para ficar penalizado, olhando para Jesus como se ele fosse um coitado de Jesus. Olha o que fizeram com ele. Buá, 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 buá. Coitadinho. Bateram nele, cuspiram nele. Ah, coitado. Não é. Esse lamento é medieval e foi institucionalizado. Foi instituído, porque ele não está de acordo com a Bíblia. É para celebrar a morte de Jesus. Celebrar cada item da sua agenda cumprido na sua morte. A morte de Jesus não foi um fracasso, foi uma vitória, não foi uma derrota, foi ganho. Não foi perca, foi vencer, e vencer grandão. Tem que mudar esse entendimento. A grande diferença, e eu estou falando de diferença, por favor, não vai entender que eu estou refutando uma coisa para estabelecer outra, porque isso Jesus já fez, né? Do modo correto. Por isso eu não quero ser mal entendido. Então preste bastante atenção nas coisas. Há uma grande diferença entre sacrificar a Páscoa e celebrar a Páscoa. Deuteronômio 16:2 diz assim: então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus. Vai fazer o quê? Sacrificar. Vai fazer o quê? Não é celebrar. Muito embora em outras partes, em outros contextos, traga celebrar, mas por conta do contexto. Porque o fato teológico que norteia a base é esse aqui de Deuteronômio 16:12. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus. Depois Lucas. Por que eu peguei um texto lá do começo da lei, da dispensação da lei, outro texto da transição da lei e um texto depois da lei, que é a nova lei, a lei do Espírito, o tempo da graça? Então, Deuteronômio 16:2, então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus. Lucas 22:7, chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. Momento de transição, sacrificando a Páscoa. Depois Mateus 26:18, já aí o revolucionário falando já. Ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Mudou. Agora não é sacrificar, agora é celebrar. Em Jesus não é sacrificar, é celebrar. Sacrifício é um rito primitivo, com todo respeito, porque a lei é santa. Não estou demeritando a lei,
Estou apenas esclarecendo o que nos compete, o que nos convém, qual é a nossa posição dentro das Escrituras, dentro da Bíblia, a posição nossa de cristão, aonde nós estamos. Nós não estamos lá. Sacrifício é um rito primitivo. Todavia, a despeito de a lei ser santa, e nós sabermos disso, todavia, envolve derramamento de sangue. E isso por si só é primitivo. É ou não é? Já imaginou o culto hoje, 2018? Você trazer o cabrito e o pastor João Marques, encarregado do cutelo, e corta o do João, corta o do Joaquim, corta o pescoço do cabrito da Maria, vai mutuando os cabritos, tudo ali. É primitivo ou não é primitivo? É primitivo, não cabe. No tempo da graça não cabe, no tempo de Jesus não cabe, não é sacrifício, tem que celebrar, é festa, não tem que ter morte. Prende o bicho, amarra ele pelas mãos, é primitivo, é ou não é? Degola o bicho com um canivete afiado assim, é primitivo ou não é? Na frente de todo mundo, e o bicho se agita. Você já viu um pescoço cortado? Você já viu? Já vi até de gente. Tinha 7 anos e vi. Infelizmente vi. Mas vamos falar de bicho. Porque na roça é comum, né? A gente mata capado, mata boi, mata galinha. E quando o bicho se agita, o sangue esguicha. Qualquer mexida que ele faz assim vai... Porque a horta é cortada. É primitivo ou não é esse culto? É um culto, mas é muito primitivo. O bicho geme. Você já viu matança de um porco? O bicho reclama, mas reclama. E ele fica gemendo. Que depois que o som começa a se misturar com o sangue, fica... Essa cena é asquerosa, é ou não é? O sacrifício é primitivo? É primitivo. Estou exagerando para marcar bem, para você entender que sacrifício é primitivo. Sacrifício é primitivo, igreja. Igreja, sacrifício é primitivo. Eu peguei um extremo, mas sacrifício é sacrifício. Tem um que não tem cabrito, mas é sacrifício. Tem um que não tem degola, mas é sacrifício. Sacrifício é primitivo, seja ele qual for. O bicho se estribucha, entra em agonia até morrer. Isso é muito primitivo. E depois também... Eu vou até o fim da minha narrativa porque eu quero chocar, você ter pesadelo nessa noite. Porque depois que o bicho morre não acabou não, tem a autópsia do bicho, a autópsia do cadáver ao vivo. Pública. Depois tem a queima das vísceras em cima do altar e o fumacê que Deus chama de cheiroso. Não entendo bem o gosto de Deus. Porque carne queimando lá perto de casa tem um barzinho lá que eles ficam sapecando os negócios lá. E às vezes passa do ponto porque eles bebem uns goró meio forte. E aí esquece a carne lá no fogo, no asfalto. E o negócio é um fumação fedido que sobe. E lá era comum. Queimava às vezes o boi todinho. E ali o cultão está acontecendo. É primitivo ou não é primitivo? Põe as vísceras para serem queimadas. E aí depois tem um lado psicológico também, que é primitivo, que provoca uma sensação muito primitiva. Tem gente que sente dó, a hora que corta assim, ai! Tem gente que, sei lá, talvez desmaiasse. Não tem gente que não pode ver sangue que desmaia? É uma cena dantesca, uma cena esquisita.
Tem muito pesar, tem gente que fica com dó do bichinho, tão bonitinho. Entende? A sensação das pessoas que estão na plateia assistindo. Sensações desagradáveis. E além de tudo, o sacrifício tem um quê de injustiça. Sabia disso? Sacrifício tem um quê de injustiça e por isso também é primitivo. Por quê? Porque um pecou e o outro paga com a vida. E o que paga com a vida não pecou, não tem nada a ver com isso. Passou a vida toda bonzinho, comendo capim, lambendo a mão do dono, dando uma de bonzinho para sair no Facebook, na foto. Todo mundo fala, ai que coisinha mais bonitinha, ai que pipipipipi. E aí no fim, o dono peca e leva ele para cortar a garganta. Sacrifício tem um quê de injustiça e por isso também é primitivo. Agora já a celebração tem uma natureza muito diferente. O status da celebração é diferente. O status da celebração tem vivas, tem brados de glória, tem júbilo, tem gente falando aleluia, aleluia, aleluia. Tem dança, muita dança. Tem gozo, tem alívio, sente-se aliviado da carga, da culpa, da acusação, da condenação, do medo, da amputação de Deus. O indivíduo não se sente mais amputado de Deus, separado de Deus, ele celebra aliviado. Celebração é diferente. Celebração tem descanso. Por isso que o sacrifício é uma imposição, é uma dívida. O indivíduo tem. Cumpri-lo é um dever, uma obrigação intransferível. Não tem esse negócio de, eu não gosto de sangue, se eu ver sangue eu desmaio. Não tem não, vai lá, vai ter que levar o bicho e assistir a cena, e não pode pagar alguém, falar, hoje eu estou muito ocupado, você leva para mim aí, porque eu cometi um pecado horroroso, tem que levar esse boi aqui e matar lá, mas eu não posso porque hoje eu estou muito ocupado, eu vou para Miami, você leva lá para mim? Não, é você que tem que arrastar o bicho e levar lá, não tem esse negócio que eu não gosto de sangue não. A celebração é tudo muito diferente. A celebração envolve desejo. Não é obrigação, é desejo. Não é imposição, eu quero. Por sua própria natureza. Por isso que tinha que impor o sacrifício, porque senão ninguém ia, muita gente ia fugir. Se não fosse imposição, muita gente ia fugir, porque a cena não é agradável. Diferente da celebração. Celebração é um desejo. Olha o que Jesus disse. Jesus é maravilhoso. Em Lucas 22:15 ele fala assim: E Jesus disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa. Desejei, não é imposição, é desejo. Não é obrigação, eu quero. Não precisa cobrar, não precisa botar a faca na minha goela e falar, ou vai, eu quero. Não precisa ninguém me cobrar, eu quero. Eu desejo participar, eu desejo contribuir, eu desejo estar no meio, eu desejo cultuar, eu desejo estar com os irmãos, eu desejo evangelizar, eu desejo, é o meu ato de celebração devida, é a minha dívida.
A celebração é um desejo, é um gozo do qual não se abre mão. Tem uma passagem, não me lembro bem a qual que é, que o apóstolo Paulo foi recomendado para ele, falou assim: mas essa oferta dessa região aí não precisa, os irmãos daí é pobre. Não, eu quero. Ninguém me tira esse direito. Ninguém me tira esse direito, esse gozo de celebrar. Não me deixa de fora não, eu quero. É outro nível, não é imposição. É um prazer do qual o indivíduo não se abstém. Quanta coisa na nossa vida precisa mudar o status. Precisamos entender que estamos num outro tempo. Ficar fazendo sacrifício é antigo. Para quem está debaixo da nova aliança, debaixo da graça, como diz lá em Romanos 6,14, tudo que é sacrifício tem que mudar o status. Tudo que é sacrifício para você tem que mudar o status. Tem que deixar de ser primitivo. Se você faz por obrigação, tem que deixar de ser primitivo. Se é pesado para você, você tem que deixar de ser primitivo. Precisa mudar o status. Não é mais tempo de sacrifício. Na graça não existe sacrifício. Tudo é celebração. Tudo é fluir. Tudo é leve. Carece sair da lei. A lei que era escrito na pedra. Por isso a lei era pesada, porque era a lei da pedra. As normas, os mandamentos, os deveres, as obrigações. Precisa deixar isso e vir para a nova lei da Escritura nas tábuas de carne do coração. Tem que mudar o status das tuas atitudes. Não vivemos mais no tempo da pedra. 2 Coríntios 3:7 diz assim, o ministério da morte. Da morte está falando daquele primitivo lá, da lei, daqueles monte de sacrifício. Aquele era o ministério da morte, gravado com letras em pedra, pesado, pedra, lembra disso? O qual era transitório, passageiro, já passou, já era. Antes no 3 diz assim, escrita, essa nova lei, escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, Espírito leve, não é pedra, é Espírito, não é pesado, é leve, não fica parado, grudado, colado, porque não é pedra, flutua, entra, habita, mora, assopra para onde quer e você vai, segue o Espírito e vai, entende? É leve, é diferente, é outro status, é outro tempo. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Hebreus 10:16, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Outro tempo, outro status. Gálatas 5:18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Outro tempo. Outro tempo. Não tem mais gemidos, não tem mais ais, tem brados de aleluia, de glória, de alegria, de que glória, que bênção. Eu olho sempre para os flagelados
da igreja recém-nascida, como que eles agiam? Eu não vejo eles gemendo, maldizendo, cuspindo fogo e formiga para tudo quanto é canto. Eu vejo eles mesmo quando alguém está pendurado na cruz e o sangue escorrendo, ainda tem graça, tem perdão para olhar para o carrasco e dizer: Pai, perdoa, coitadinho, eles não sabem o que estão fazendo, tudo gente boa, eles estão me furando aqui, mas é tudo gente boa, eles botaram o prego aqui, mas é tudo gente boa, eles não sabem o que estão fazendo não, você puseram a espinha aqui, rasgou tudo a minha testa, mas é tudo gente boa. Entende? Esse é o tempo da graça, é outro tempo. O Paulo e o Silas na cadeia lá, apanhou, e o vergão e o sangue desce assim, ó, e enche a botina de sangue. E eles falam assim: o que nós vamos fazer? Vamos cantar, não tem que chorar, mingrar, não vamos ficar lamentando, lambendo ferida, maldizendo, xingando esse, xingando aquele. Não, está doendo, mas eu canto. É tempo de celebração, é outro tempo. Não quer dizer que não dói, não é o mundo de Poliana, não, dói, mas não atinge a minha fé. Dói, mas não alcança o meu relacionamento com Deus. Dói no meu pé, dói na minha carne, dói no meu bolso, dói na minha honra, dói na minha dignidade. Jogam na lama o meu nome, o meu maior tesouro. Não conseguem atingir o meu relacionamento com Deus. Eu choro, mas eu canto. Choro porque dói, mas celebro porque eu amo e porque Ele me ama. Ele tinha que morrer de um certo modo e Ele conseguiu morrer. Aleluia! Ele morreu, aleluia! Coitadinho, morreu, mataram ele. Mas que coisa! Ele conseguiu morrer do jeitinho que estava planejado. Tentaram boicotar e não conseguiram. Ele conseguiu morrer, aleluia! Ele validou o testamento com a sua morte, aleluia! Hebreus 9:17, porque um testamento tem força onde houver a morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Não tem valor nenhum. Testamento sem a morte do testador não vale para nada. Ele morreu, ele conseguiu morrer. Glória a Deus. Ele validou o testamento com a sua morte. Não conseguiram impedir. Glória a Deus. Ninguém conseguiu mudar o modo da morte. Morreu quando quis, como quis, porque Ele diz: ninguém tira, eu dou. Ele conseguiu. Jesus ficou decepcionado quando falou da sua morte com os discípulos. E os discípulos se entristeceram, lembra disso? Ele estava falando da morte dele com os discípulos ficou tudo triste. E ele esperava que os discípulos ficassem felizes. Eba, ele vai morrer, aleluia, ele vai morrer. Ficaram tudo tristes. E Jesus ficou desapontado com eles. Está lá em João 16:6. Antes, Jesus falando, antes, porque isto vos tenho dito, estava falando da morte dele. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Ah, que decepção, vocês ficaram tristes porque eu vou morrer. Não é para ficar triste. Eu vou conseguir morrer, você vai ver. Entende? Os crentes têm que entender esse viés diferente.
Foi no século 3 para o 4 ali que mudaram isso, que instituíram esse lamento e começaram a pintar aquele Jesus lá com aquela cara assim. Nada disso. Aquela cara lá nem é dele, imagina. A Bíblia diz que ele era feio. O Jeremias fala que ele era feio. Fala que ele não tinha aparência, não tinha formosura, e se a gente olhasse para ele, ninguém desejava, porque era feio. Agora o que eles fazem é bonitinho, né? Todo bordadinho lá, parecendo um europeu. Nada a ver. Nada a ver, isso foi instituído. Não é de verdade, não é bíblico. Aquela tristeza não é de verdade. Nós somos a nação da celebração. A nação igreja é a nação da celebração. Celebração a Cristo. A igreja de Jeová é bem diferente da igreja de Jesus Cristo. Estou falando no que diz respeito à base, não estou diminuindo nenhuma e nem outra, porque cada uma tem seu tempo. No seu tempo, aquela lá era o grande valor e era o maior valor do planeta. Mas era para aquele tempo. Para esse tempo é outro valor. A igreja de Jeová, a base era o sacrifício. E é isso que tinha que ser. Tudo ali é sacrifício. Mas na igreja de Jesus Cristo, a base é a celebração. E é assim que tem que ser. Eu estou encerrando, viu, irmãos? Não se preocupa. Eu sei que eu passei da hora. Passei da hora, né? Que hora que termina? Termina... Hã? Então eu vou mais uns 15 minutos. É que a base, eu comecei falando sobre a base. Base é aquilo que se fundamenta, aquilo que norteia tudo, que dá. Quando se fala de base teológica, é tudo que for dito na frente, seja por quem ministra o louvor, seja pelos pregadores, seja a aula da escola dominical, sempre tem um pano de fundo. Entende? Sempre tem um pano de fundo, e o pano de fundo é que é a base que sustenta todos os discursos, seja qual for o viés do discurso. Então, por isso que eu falo de base. Entender a celebração dentro do senso comum é fácil. Você pega um salmo, já está ali a celebração. E aí eu quis falar a respeito dessa base, porque a base é o que dá motivação, é o que provoca, o que traz o constrangimento. A base de uma igreja ou de um povo é o fundamento da ação, entende isso? A base é o fundamento da ação, ou seja, tudo que a pessoa faz, tudo que pensa, tudo que determina, tudo que decide, está decidindo, determinando, falando, pensando em relação à base que é sustentado. Por isso que a base é o fundamento da ação. A base é o que faz mover. Na antiga aliança, a base era o medo. Era a ameaça. Por exemplo, se você furar o olho de alguém, o que acontece? Fura o seu olho também. Isso é uma ameaça. E a pessoa não ia furar o olho de ninguém, sabe por quê? Porque estava debaixo de ameaça. Ele sabia que se ele furasse o olho de alguém, o olho dele ia ser furado. Se ele arrancasse o dente de alguém, o dente dele ia ser arrancado. Se cortasse a mão de alguém, a mão dele ia ser... Isso era uma ameaça. Então, a base norteava a conduta. A base era a ameaça. Se você pecar, vão te levar para o meio da praça e jogar pedra em você até você morrer na praça pública. Uma ameaça. E a pessoa, por conta dessa ameaça, ela obedecia. Então, a base,
base, a motivação das ações na antiga aliança era o medo, era o pavor da punição. Na nova aliança, é aquilo que Jeremias chama, que eu gosto muito, já preguei várias vezes e não me canso de pregar nesse texto de Jeremias 31:3. Porque ele fala do tal amor amorável. Já preguei aqui a respeito disso, do amor com semente, lembra? O Jeremias fala do amor amorável. Essa é a base da nova aliança. Amor amorável é assim, ó, eu te amo tanto, mas tanto, que eu te deixo na saia justa. De tanto amor que eu te amo, eu te deixo na saia justa, ou seja, você fica constrangido, fica sem saída. A única saída tua é me amar também. Você não tem saída. Eu te amo tanto que você não tem saída. A única saída é me amar. Isso é o amor amorável lá de Jeremias 31. É o amado amando. Entende? O desejado desejando. Porque aprendeu a desejar quando foi desejado. Deus te amou de tal maneira e você sentiu esse amor e você começa a amar com base nesse fundamento. É o amor que vem, mas vem com semente. Quando Deus nos ama, nós não temos capacidade de amar o amor ágape, por exemplo. O homem naturalmente não tem. Amor ágape não, só Deus. Mas a partir do momento que Deus me ama, Ele me ama exatamente com o amor perfeito, ágape. E aí eu recebo a semente do amor com o qual eu fui amado. E quando a semente está dentro de mim, ela brota, e aí eu estou pronto para amar do jeito que Ele me amou. Posso amar o amor ágape. Em Cristo eu posso, fora de Cristo eu não consigo. Só tem o amor interesseiro, o amor das paixões, o amor partidário, vários tipos de amor. Mas em Cristo eu sou capacitado. Como? Porque Ele me ama. Eu amo porque Ele me amou primeiro. É assim que diz a palavra. Quando Ele me amou primeiro, Ele pôs a sementinha. Aí eu fiquei capacitado para amar. O que é que te move? O que é que te constrange? Se é o medo, você tem que mudar o status. Se você tem medo do diabo e por isso você vem para a igreja, tudo errado. Tem que mudar o status. Se você tem medo de morrer e ir para o inferno e por isso você vem para a igreja, tem que mudar o status. Você não tem, esse negócio de medo é primitivo. Tudo primitivo. O que é que te move? É a obrigação? Quando você contribui na igreja, você se sente obrigado? É a obrigação? Você vai, mas eu me sinto na obrigação de contribuir. Então não contribua. Guarda o teu dinheiro para você. Esse dinheirão pesado, chorado, não traz para a igreja não. Quando você sentir de celebrar, aí você deita no gasofilácio. Quando você sentir de celebrar. Na antiga aliança era sacrifício. Aqui não é, aqui é celebração. É pesado para você? Então não traz peso para a igreja não, fica com ele. Carrega esse peso e leva ele para o caixão. Dá gostoso. Faz que nem o apóstolo Paulo, ninguém me tira esse direito, é meu direito, eu quero celebrar. Ninguém me priva dessa honra, dessa alegria. Entende? Quero evangelizar, eu quero. Está esperando o quê? Esperando um canudo, ser formado.
Ah, mas só eu evangelizo nessa igreja, mas ninguém evangeliza, pastor. Só eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Ninguém evangeliza, só eu evangelizo. Está pesado? Então para de evangelizar. Está pesado? É sacrifício? Então não faz. Eu gosto muito do texto de Ezequiel, que eu nem incluí aqui, mas é aquele texto da visão dos sacerdotes, quando Deus instrui que é para os sacerdotes usar debaixo da vestimenta um calção frouxo, que vai da altura do lombo até acima do joelho. Um calção frouxo. Sabe por que frouxo? Para não apertar, que nem aquelas orbas que aperta tudo. Deus proibiu para o sacerdote não fazer aquilo, não. Aperta não, deixa tudo balangando. Entende? Tudo solto. E tem uma razão. Lá ele explica o porquê. Isso não é no cotidiano da vida, lá para aquele sacerdote de Ezequiel. É quando for sacrificar, quando for fazer o serviço, quando estiver trabalhando para Deus, quando estiver na obra, não usa calção desse jeito. E aí ele explica por quê. Para que não lhes venha suor. Sabe o que significa? Para não ser pesado. É sacrifício para você? Você fica suado, é uma lida danada, fica exausto, cansado. Então não faz, deixa para lá. Tem que ser celebração. Deus não quer o teu suor. Deus quer a tua festa. Na hora de evangelizar, na hora de ofertar, na hora de vir para o ensaio, vem se arrastando para a igreja, vem se arrastar. Oh, mulher, olha, eu lembrei, tem ensaio hoje, mas que barbaridade, quando não solta um palavrão, né? Olha que barbaridade, hoje tem ensaio, esqueci, mas que cama, que coisa, tem ensaio hoje. Não vem, querido, não vem, por favor. Vai jogar bolinha de gude, vai soltar pipa na laje, vai fazer qualquer outra coisa, mas não vem para o ensaio. Se é pesado, se lhe causa suor, não venha. Isso é atitude primitiva. Sacrifício é primitivo. Na graça não tem sacrifício, só tem celebração. Vem como um ato de celebração, vem com gozo. Diga como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, hoje é dia de culto, vamos para a igreja, hoje tem ensaio, aleluia, tem ensaio hoje, glória a Deus. Como demorou o momento da oferta, estava coçando de vontade. Não chega logo a hora da oferta, glória a Deus, chegou a hora. Entende isso? Vai ter evangelismo, eu vou, glória a Deus. Vai ter ensaio das senhoras, vai ter oração. Vir para oração é sacrifício para você? Não vem, você está no passado, não é tempo de sacrifício. Deus não quer sacrifício, porque o sacrifício perfeito já foi feito. Ele não quer o teu, não precisa do teu. A igreja não precisa do teu. A igreja quer a tua festa. O Senhor quer a tua festa, a tua celebração. Tem umas coisas, uns cadinhos de coisa para dizer aqui, mas já o Espírito já acendeu uma luzinha aqui, está todo mundo satisfeito. Todo mundo satisfeito. E eu estou feliz também. Deus te abençoe.